do procedimento arbitral. Na aula passada, nós estudamos os artigos que falam sobre o árbitro, né? A qualificação dele, os deveres e direitos do árbitro e onde é que ele se encaixa dentro do procedimento arbitral. Vimos isso na aula passada, entre outras coisas. Se você está assistindo essa aula e não viu essa parte, assista a aula anterior, né, para que você fique bem informado, porque nós estamos estudando à risca aqui, artigo por artigo. E nessa aula de hoje nós vamos ver sobre o procedimento arbitral. Como eu falei, o procedimento arbitral, nós vamos ver aqui, na verdade, a junção de informações que nós já vimos em aulas anteriores. Então, nós vamos rever essas informações para fazer uma junção desse quebra-cabeça de informações, né? Para entendermos a essência, o procedimento do procedimento arbitral, tá? Vamos começar aqui, então, com uma informação. No artigo 19, se você imprimiu a sua lei, abra aí agora no artigo 19 e vamos fazer a leitura. Está aqui o artigo 19, tá? Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. Então, nós já temos uma informação no artigo 19, que está encabeçando o procedimento arbitral, as informações que diz respeito ao procedimento arbitral, e a informação é que a arbitragem ela só se considera instituída depois que o árbitro ele aceita fazer parte desse processo na função, é lógico, de árbitro, né? De um juiz arbitral. Então, se ele der o aceite, né, das partes que o convocou ou convidou, então considera-se instituída o procedimento arbitral. Mas antes de falarmos mais um pouco sobre isso e começarmos aqui a ver os parágrafos, os incisos dos artigos que compõem o procedimento arbitral, vamos parar e pensar uma situação. Vamos imaginar que você é um árbitro, tá? Você está na função de um árbitro e vamos imaginar todo o procedimento, desde lá do início, onde uma dessas partes, ou as duas, né, elas vão fazer o convite para você ser o árbitro desse procedimento arbitral. Vamos pegar do início e vamos imaginar aqui, para fazer aquele exercício, né, mental de como funciona na prática. Então veja, você abriu ou não o seu escritório, denominado de Câmara Arbitral, ou você se reuniu, né, se associou com outros árbitros e constituiu ali uma instituição arbitral, né, denominada de corte arbitral ou de tribunal arbitral, seja qual for a denominação que ela leva, mas chamada de instituição arbitral, você decidiu se associar dois não, só pode número ímpar, 3, 5, 7 árbitros e constituiu então uma instituição. Essa instituição então tem as suas regras, o seu regimento. Suponhamos que cada árbitro tem a sua especialidade. Falamos sobre isso na aula passada, né? Onde o árbitro ele tem que se encontrar dentro do seu portfólio, do que ele pode
oferecer para solucionar as demandas dentro da arbitragem, né, se encontrar de que maneira? Saber do que ele é capaz. Né? Você tem que analisar a sua capacidade. Eu falei que as áreas da arbitragem, elas são diversas e não se limita a pequenos litígios, não é isso. Não é a arbitragem, não é resolução de pequenos litígios, pequenas causas, né, assim chamadas. Pelo contrário, a arbitragem ela não tem um limite financeiro. Ela se limita no que diz respeito do litígio ser direito disponível. Se está disponível, pode ser objeto do procedimento arbitral. Então, analisando essa situação, essa especialização que cada árbitro tem dentro dessa instituição, ou voltando a falar, ou você é apenas um árbitro, que é denominado de ad hoc. É um autônomo, né? Falaremos sobre isso em aulas que virão. Falaremos mais particularmente sobre essa autonomia, né? Esse trabalho autônomo, melhor dizendo. Né? Então, sendo autônomo na DOC, né? Vamos acostumar também com essa palavra, ou uma instituição arbitral, denominada ou Câmara Arbitral, ou Corte, que são as nomenclaturas mais comuns, né? Digamos assim, e você então tem ali um meio. Então, estamos imaginando todo o procedimento, né? Vamos imaginar como que funciona isso na prática. Eu tenho certeza que você tem curiosidade, né, de como que funciona na prática, porque a aula teórica, ela pode ser boa, lógico, e proveitosa, né, mas e na prática? Então vamos tentar imaginar. Então você finalmente terminou o seu curso, se sente preparado, pelo menos inicialmente, de se colocar nesse trabalho como um especialista em algumas áreas, pelo menos inicialmente, depois você pode ir se especializando e abrangendo o seu portfólio, né, de prestação de serviço. Então você está agora com o seu escritório, como eu falei, ou só, ou uma instituição, e você tem meios ali de divulgação desse trabalho. Então isso é importante, você tem que ter meios de divulgar o seu trabalho, tornar a sua câmara arbitral ou o seu trabalho, se falando de um juiz arbitral autônomo, né? O seu trabalho conhecido. É só uma comparação, é a mesma coisa o rapaz ou a mulher, né, faz o seu curso de direito naquela expectativa, com aquele sonho que ele vai se tornar ou ela vai se tornar um advogado. Enfim, né? E depois que termina o curso de direito, ele vai se deparar com uma área, né, que tem muitas concorrências, né, que ele precisa se posicionar, né? Alguns fazem o curso e terminam para trabalhar, para prestar concurso público ou para trabalhar já num escritório já consolidado, né? E outros fazem o curso para abrir o seu escritório, para começar a advogar. Então, essa pessoa, ele tem que se posicionar, ele vai ter que prover meios para se tornar conhecido, para que as pessoas possam encontrar esses serviços que ele dispõe, né, e contratar o serviço dele. Então, bem parecido com isso, acontece também na arbitragem. Você terminou o seu curso, você se sente preparado para trabalhar em determinadas áreas já na arbitragem, como eu falei, são muitas, mas algumas você já se sente preparado, você já quer fazer uma parceria, você quer já tornar conhecido a sua pessoa, ou o seu escritório, ou a sua câmara arbitral, né?
Então você vai prover desses meios e suponhamos que desses meios você conseguiu atingir várias pessoas que se tornaram possíveis, né, clientes seu, né? Por que não falar assim também? Possíveis clientes seu. Então eles acharam interessante, eles eles sabem, aliás, que na justiça comum é demorado, é caro e às vezes não compensa, porque é desgastante. A justiça ela está sobrecarregada, né? Então o processo se torna lento. E ele também descobre que na arbitragem tem muitos benefícios que na justiça comum não tem, né? Além dos benefícios, lógico, aquela consciência também de que, uma vez no procedimento arbitral, ele exclui de uma vez por todas a possibilidade de resolver isso na justiça comum, conforme já vimos também em aulas anteriores, que uma vez aderindo o procedimento arbitral, a pessoa exclui completamente a possibilidade da justiça comum. Ele está optando por essa solução privada, né, de resolução de conflitos extrajudicial, e uma vez inserido dentro desse procedimento, ele não pode mais recuar. Então ele achou interessante os benefícios e chegou até o seu escritório. Eu estou dando um exemplo de uma das partes, né, e não as partes, nessa concordância de solucionar o litígio com você, árbitro, na sua câmara arbitral, ou com você, o profissional dessa área. Então, essa pessoa veio até você interessada, né? Então, lembra dos 3 pilares da arbitragem que falamos sobre isso também? Lembrando também que nós estamos vendo aqui, juntando o quebra-cabeça dessas informações de aulas que já foram passadas, né? Então, lembrando os 3 pilares da arbitragem, que seria a autonomia das partes, né? Se o litígio em si consiste em estar relativo a um direito disponível, né? E nós também falamos sobre a escolha do procedimento arbitral, se é por direito ou por equidade. Então, você tem que estar definido já essa posição no seu trabalho, na sua câmara arbitral. Uma vez definida, né, trazendo agora para esse nosso exemplo, suponhamos que na sua câmara arbitral, vamos colocar aqui nesse exemplo uma câmara arbitral, vamos colocar com um árbitro só também, tá bom? Vamos combinar que você sozinho abriu uma câmara arbitral e está agora trabalhando nesta área para a solução de litígios dentro do procedimento arbitral. Então, essa pessoa foi até você e você, dentro desse conhecimento que deve ser analisado, a princípio, você vai fazer um trabalho analítico, né? Você vai analisar o litígio em si, a pessoa chegou, veio até você e agora você está analisando o litígio. Esse litígio diz respeito a um direito disponível, então você vai analisar. E, sendo um objeto de análise, lógico que a resposta da sua aceitação, lembrando que estamos vendo aqui, né, o artigo 19, que considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro. Então, é o momento que você vai aceitar que considera-se instituída. Mas nós estamos vendo um processinho ainda antes disso daí, até chegar nessa parte onde você vai aceitar ou não. Voltando para o nosso exemplo, para imaginarmos aqui na prática. Então, você agora está analisando se o litígio diz respeito a um direito disponível. Muito bem. E você analisou, já falamos sobre isso também, né? Reveja a aula de direitos disponíveis. Você analisou e viu
o litígio diz respeito a um direito que está disponível. As partes podem dispor desse bem, desse litígio. Então, você já tem aí uma parte analítica já concluída. A outra parte é você fazer uma autoavaliação. Se você, como árbitro, tem a capacidade de solucionar esse litígio. Quando eu falo em capacidade, não estou falando em conhecimento do direito. A arbitragem, ela está bem clara a respeito disso. Qualquer pessoa capaz pode ser árbitro. Não é obrigatório ter conhecimento do direito. Se você quiser se especializar para cada vez mais se tornar um bom profissional, é uma outra coisa. Mas, a princípio, você é leigo, não conhece. Se você conhecer a arbitragem, o procedimento da arbitragem, após o curso, você se especializar nisso, você se dedicar em conhecer mais e adquirir esse conhecimento, com toda certeza, você vai conseguir trabalhar com a arbitragem, porque o procedimento, na verdade, é simples, tem as suas complexidades, mas, no geral, é simples. Qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa que eu me refiro dentro dessas condições, né, consegue trabalhar com a arbitragem. Então, nessa segunda avaliação, você vai analisar se você tem essa capacidade, tá, de solucionar esse litígio. E aí você tem que pensar em outra coisa. Dentro da sua capacidade, você tem que pensar em outra coisa. Tudo bem, eu tenho capacidade para solucionar parte do litígio, mas eu vejo que eu vou precisar de um outro profissional para me assessorar. Então veja, então aqui nós já estamos abrindo uma possibilidade de você contratar até mesmo um profissional naquela determinada área que diz respeito àquele litígio, né? E você, então, pedir assessoria desse profissional. Você pode fazer isso? Pode. E aqui entra a sua autoavaliação também. Bom, eu tenho capacidade de solucionar até certa parte. Essa outra aqui eu vejo que é um pouco complicado, eu vou precisar de um profissional na área. Você pode contratar, ele vai ser o seu suplente. Você pode contratar uma pessoa somente para ser uma secretária, o secretário seu, né? Você pode contratar também. E tudo isso, aí você já tem que pensar em uma outra coisa. Tudo isso vai se tornar também um pouco mais cara o procedimento arbitral, porque você vai ter que pagar essas pessoas. Então, esse valor ele vai ser embutido, né, na divisão do custo desse procedimento para as partes. Falando em divisão para as partes, né, aqui já tem uma informação importante. O custo da arbitragem será dividido para as partes pagarem. Já vimos também isso em aula passada, onde você pode até pedir um adiantamento, lembra? Você pode até pedir um adiantamento e deve pedir, porque inicialmente você vai precisar, vai ter gastos, então você deve pedir um adiantamento. Então, você analisando isso, você vai partir para uma outra parte que, digamos, também faz parte dessa análise, né? Você vai ter que contactar a outra parte. Lembrando que, nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa veio até você sozinha, mas poderia vir também as duas ou mais pessoas interessadas em solucionar o litígio no procedimento arbitral, confiando em você
a solução desse litígio, através dos meios as quais você conseguiu atingir essas pessoas que se tornaram interessadas em contratar você. Então, trazendo para esse exemplo, você vai ter que contactar a outra parte para que ela tenha, para que você analise, né, e tenha uma resposta definitiva também, se a outra parte ela tem interesse em resolver esse litígio juntamente com a parte que já está interessada, que já deu o aceite, digamos assim, dentro do procedimento arbitral. E aí vimos também isso em aulas passadas, você pode verificar nos vídeos que já foram postados aí, né, que esse meio de você contactar a outra parte são vários. Você só não pode cometer um erro. E aqui vem o princípio da autonomia das partes. E vamos falar sobre isso também nessa aula agora. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você só não pode cometer esse erro. Qual é o erro? Ao fazer o convite à outra parte, você não vai emitir uma intimação. Só na justiça comum que o juiz torgado ele tem o poder coercitivo de intimar. Então ele tem esse poder. O árbitro não. O árbitro ele segue o princípio da autonomia das partes. É necessário que as partes estejam interessadas. Isso está no artigo 2º, nós podemos ver aqui agora, né? E depois voltar para o artigo 19. Então, vemos aqui no artigo 2º, no artigo 2º, aliás, não é no artigo 2º, cadê? Eu fiz aqui a anotação no artigo 3º, está aqui, pronto, já achei. Veja aí na lei 9.307, se você estiver com ela em mãos, né? No artigo 3º, diz assim, ó, as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção arbitral. Não vamos ler todo, mas vamos ficar com essa parte. As partes interessadas podem submeter, mas tem que haver um interesse das partes. Então, voltando aqui para o nosso artigo 19, vimos que tem que haver um interesse mútuo, né? Tem que haver um interesse das partes em solucionar o litígio. Então, você que não tem o poder coercitivo como um juiz de direito tem, você vai fazer um convite para essa pessoa. De que maneira? De várias. Você pode telefonar, talvez é o jeito mais tradicional, digamos assim, né? Você pode mandar um e-mail, você pode mandar um WhatsApp, você pode ir pessoalmente, se assim desejar. Lógico que ir pessoalmente é uma possibilidade, mas talvez não uma das melhores. Eu acho que uma das melhores seria a ligação. Na minha opinião, seria uma ligação, porque você consegue falar a certa distância, você não sabe o quanto está conflituoso, né? Digamos assim, o quanto de confronto tem nesse litígio, né? Ao ponto de você, por exemplo, ir pessoalmente, de repente, essa pessoa está alterada e não te receber, ou até alguma coisa pior. Eu me lembro até um exemplo aqui rápido que eu vou dar. Eu me lembro que o meu irmão, ele foi oficial de justiça, né? E ele que contava as histórias que quando ele chegava, ele já saiu correndo, ele já foi ameaçado. Então, existe vários temperamentos
dentro, que estão ali aflorados dentro de um conflito, né? E acho que pessoalmente não seria uma boa ideia. Mas é uma opinião, se você encontrar uma abertura para isso, pode ir também, né? É uma possibilidade. Então você vai contactar outra parte. Então nós estamos vendo aqui que antes disso ainda, para o procedimento arbitral, nós temos que passar por algumas etapas. E estamos imaginando isso na prática. Então você entrou em contato e conversou com a pessoa, falou que a outra pessoa, né, a parte, ela tem interesse, o porquê que ela teve interesse. E aí é lógico que você vai explicar os benefícios, a rapidez que é solucionar esse problema no procedimento arbitral. Então, com isso em mente, a outra parte, nesse exemplo, suponhamos que ela aceite, né? E possivelmente, acredito que se você explicar a rapidez que é, a segurança que a arbitragem traz também para o procedimento, né? E a eficácia dela, a solução dela, e o custo, enfim, todos esses benefícios, com certeza as pessoas estarão interessadas sim em solucionar um problema. Porque venhamos e convenhamos, né? Quem quer ficar com um problema levando por muito tempo? É complicado, né? As pessoas elas querem solucionar, elas querem solução. E a arbitragem tem essa rapidez de solução de litígio. Ninguém quer ficar empurrando litígio para o resto da vida. Então, dentro disso daí, ela deu o aceite também. E aí, então, você consegue sentar com as partes nesse momento para você tomar a decisão e dar o aceite ao procedimento arbitral. E aí é onde nós paramos no artigo 19, que diz: considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro. Então você aceitou a nomeação, se for único, ou por todos, se forem vários. Você aceitou ou vocês aceitaram a nomeação. Naquele momento está instituída a arbitragem. Mas não é só isso. Agora vamos ver uma outra parte depois de instituída. A partir do aceite já está instituído. Mas depois do aceite tem que ser convencionado as regras. E aí vem a segunda parte do nosso exemplo. Deixa eu aproveitar aqui e pegar algumas perguntas para depois entrar nessa segunda parte do nosso exemplo do procedimento arbitral, que trata-se da convenção, né, arbitral. Bom, já temos aqui a participação do Dário também. Boa noite, Dário. Que Deus abençoe. Temos a participação aqui do pastor Antônio Leite também, do Ademir, da Edinalva. Muito bem, boa noite a todos. Se eu esqueci alguém, me perdoe, viu? Porque está aparecendo para mim só esses mesmos. Não, temos também aqui o Hilário. O Hilário também está participando da nossa aula de hoje. E eu quero aproveitar aqui e abrir um parênteses, né, para prestar também os meus sentimentos a você, Hilário. Né? Eu recebi a notícia que o seu pai veio a falecer, né? E prestar aqui os meus sentimentos. Lógico que numa hora dessa nós somos seres humanos e é difícil a gente compreender ou até mesmo aceitar a partida de um ente querido, né? Mas existe uma força que vem de Deus e não é nossa, né? Que nos coloca lúcidos e para cima, né?
nos levanta, quando eu falo para cima, nos levanta para poder prosseguir com a vida, né? Isso nós podemos chamar também de fé, né? Essa fé que temos em Deus, crendo que Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas, ao ponto da Bíblia mencionar que não cai um só fio de cabelo, né, da nossa cabeça, sem que ele não tenha a consciência da queda daquele fio. O quanto poderoso ele é, e também a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são como o dele, nem os nossos caminhos, né, aquilo que nós tentamos às vezes conseguir de todo jeito, a qualquer custo, são os dele, ele sabe todas as coisas. Então essa é a confiança que temos em Deus. Então os meus sentimentos a você, Hilário, parabéns por essa fé, por essa força que está te levantando e te colocou aqui também para participar da aula, né? Que Deus abençoe a você e abençoe toda a sua família e a senhora, sua esposa também, a Tatiane. Que Deus abençoe vocês e toda a sua família, tá? Voltando aqui para a aula, deixa eu pegar aqui a pergunta do Ademar. Ademar faz a pergunta aqui. Muito bem, Ademar. Juiz arbitral, né? Pode atuar em multidão judicial, mutirão, né? Seria mutirão, né? Promovido pelo governo, a população para acelerar o processo? Pode, Ademar, pode sim. Agora, isso vai depender da própria eleição que o governo, né, o órgão governamental está à frente. Isso vai depender da eleição dele. Porque quando um órgão governamental ele promove esse tipo de ações, que por falar nisso, a sua pergunta é muito boa, porque quando se fala em conciliação, mediação, nós vamos falar sobre isso também em nossa aula hoje. Se fala também, se lembra, não se fala em arbitragem, mas lembra da arbitragem, tá? Porque nós usamos as técnicas que são usadas nesses institutos para solucionar litígios dentro do procedimento arbitral. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando um órgão governamental promove essas ações de conciliação, de mediação, a gente tem que ter em mente o seguinte: não trata-se de arbitragem, então isso está descartado. Conciliação, mediação não é arbitragem. A arbitragem tem lei própria, que é a legislação de número 9.307 do ano de 1996 e também alterada aí pela lei 10.000, me falhou agora a memória, deixa eu ver aqui, pegar minha colinha. Tá aqui, eu tenho uma lei aqui, é só abrir aqui na tela. Foi alterada por essa lei aqui, a lei 13.129, foi no ano de 2015. Então, por que eu estou falando isso? Porque a arbitragem, ela está regulada por essa lei aqui, que é a lei que nós estamos estudando, e alterada por essa outra. Alterada alguns artigos, né? Não foi alterada totalmente. Ela é até chamada da lei da nova arbitragem, mas não mudou tudo não, mudou alguns artigos e digamos que ampliou as condições do árbitro no procedimento arbitral. Então, quando o governo ele promove essas ações, você pode ir como árbitro? Pode, desde que haja uma eleição para você participar disso daí, e uma vez que você for participar, você não vai trabalhar, prestar o seu serviço ali como árbitro. Você vai prestar um serviço, dependendo da ação, como um mediador
ou como conciliador. Mas com base no conhecimento que você tem da arbitragem, é bem possível que você domine tranquilamente todo o procedimento também na conciliação e na mediação, tá bom? Então é bem possível dentro dessas condições. Temos mais uma pergunta aqui. Eu falei antes de nós prosseguirmos com o estudo dos artigos que nós paramos agora no artigo 19, né? 19, pronto, chegamos aqui novamente. Mais uma pergunta. O Dário fez uma pergunta, fez uma correção aqui também. Ok, Dário, vamos pegar então a sua pergunta. Professor, se as partes de um processo que já esteja tramitando na justiça comum resolvem mudar o direcionamento desse procedimento para a arbitragem, podem fazer isso? Ou seja, renunciar à justiça do Estado para a justiça privada? Não pode, Dário, porque se já estiver tramitando na justiça comum, e só uma colocação aqui, nós estamos falando, né, de um litígio que já está tramitando na justiça comum, e litígio, quando se fala em litígio, não se fala de uma coisa única, se fala de várias situações. Situações essas que devem ser analisadas uma por uma, né? É o que nós estamos vendo aqui, de você analisar o litígio, né? Nessa primeira etapa do procedimento arbitral, você fazer uma análise desse litígio. Então, se estiver já tramitando a justiça comum, não pode. E se já estiver, vou inverter aqui a pergunta, e se já estiver tramitando na justiça arbitral, pode? Não, também. Se já estiver tramitando na justiça arbitral, também não pode ser solucionado na justiça comum. Caso uma das partes venham a desistir, né, do procedimento arbitral, ela vai ser a parte que se sentir prejudicada, né, ela pode levar isso na justiça comum, mas não para dar entrada num processo, mas sim para fazer valer o seu direito. Qual é o direito? Solucionar o litígio dentro do procedimento arbitral. E aí o juiz vai tomar uma decisão, analisar o procedimento e tomar uma decisão. Então, ambos os casos não podem, tá? Ok, então vamos prosseguir, depois eu pego mais perguntas. Então nós estamos vendo que, imaginando aqui a parte prática da coisa, né? A parte prática. E vimos que nessa primeira etapa, até chegar ao aceite do árbitro, que está aqui no artigo 19, que nós estamos estudando o artigo 19 agora, foi um processo até chegar ao aceite do árbitro. E uma vez que o árbitro aceitou, ele então, naquele momento, considerou-se instituída a arbitragem. E uma vez, meus amigos, instituída a arbitragem, já está valendo as regras do procedimento arbitral. Uma vez instituída, já começa a valer as regras, ainda que elas não estejam convencionadas, já começa a valer as regras, tá? As regras que já estão pré-determinadas na própria lei. E aqui nós encontramos já algumas informações. Vamos ao parágrafo único do artigo 19. Instituída a arbitragem, nós estamos vendo aqui, né? Instituída a arbitragem, entendendo o árbitro ou tribunal arbitral que há necessidade de explicitar alguma questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado
juntamente com as partes, sempre junto com as partes. Nós estamos vendo aqui sempre as partes participando do procedimento arbitral. Não existe procedimento arbitral sem a participação efetiva das partes. É lógico que pode haver aí uma omissão das partes ou de uma das partes, e nós vamos ver a regra para isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que sempre as partes estão participando, né? Então, se houver essa necessidade, juntamente com as partes, um adendo, né, firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem. O que significa isso? Então já começa algumas regras a valer aqui, né? Significa que se você entender que precisa, além de convencionar as regras que farão parte daquele procedimento arbitral, mas que necessita falar algo mais, né, acordar com as partes ali, algo mais do que aquilo que já está no próprio procedimento arbitral, no próprio compromisso arbitral, melhor dizendo. Vamos começar a revelar aqui o que é a convenção, né? O compromisso arbitral. Então, se você necessitar fazer um documento apartado do procedimento arbitral para explicar melhor algumas regras desse procedimento, você pode fazer esse procedimento, tá? Como, por exemplo, a dispensa de advogados. É possível você dispensar advogados no procedimento arbitral? Sim, é possível. Então, se você quiser explicar melhor o porquê que as partes concordaram e o porquê que você, né, achou melhor a dispensa dos advogados, aí você pode tratar ali nesse documento para que o custo ficasse mais barato para as partes, para que a decisão fosse mais célere, né? Então você pode argumentar ali e fazer esse documento apartado, e aí as partes elas têm que firmar por todos, né? Esse firmar aqui é assinar, reconhecer firma, como assim também procede o compromisso arbitral. Então, essa é uma regra. Mas veja só, antes de vermos o artigo 19, vamos juntar mais o quebra-cabeça das informações aqui e continuar no nosso exemplo para depois entrar no artigo 20, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Então está instituída a arbitragem a partir do aceite do árbitro. Bom, o que devemos fazer agora? Devemos convencionar o documento chamado compromisso arbitral. O documento, repito, chamado compromisso arbitral. O documento chamado de compromisso arbitral, ele deve ser convencionado dentro da regra que está no artigo 9º. O artigo 9º diz, então, quais são as regras desse documento. Vamos ver aqui. Artigo 9º. O compromisso arbitral, então vamos ver aqui. Artigo 9º. Identifica aí na sua lei também, né? Vamos ver as regras desse compromisso. O compromisso arbitral é a convenção. Lembra que em uma aula eu falei que compromisso arbitral, cláusula compromissória e convenção de arbitragem são sinônimos? São. E tem as suas particularidades. Lembra disso? Então aqui nós vamos ver a sua particularidade do documento chamado compromisso arbitral. E aqui eu quero chamar a atenção também que nesse exemplo que nós estamos dando, uma das partes veio até você com um litígio. Você contactou a outra parte que deu o aceite, você deu o aceite também, tá? E aí foi instituída o procedimento arbitral.
que agora se faz necessário a convenção desse documento chamado compromisso arbitral. Então, cláusula compromissória não entra aqui. Cláusula compromissória é a convenção, né, de compromissos que as partes fazem caso haja um litígio. É futuro. Aqui nós já temos um litígio para solucionar, que você, nesse exemplo, deu o aceite, após passar por toda aquela parte analítica, né, que nós acabamos de falar. Então, você vai preparar esse documento chamado compromisso arbitral. Você deu aceite, as partes aceitaram, agora vocês vão colocar isso por escrito, né? Esse compromisso que vocês estão fazendo, ele se tornará um documento escrito. E aí, então, você precisa convencionar. E sempre junto com as partes. Você não vai para casa, entrar no seu home office, né, ou ir para o seu escritório e convencionar esse documento sozinho, não. Você pode até ter um modelo, tá? Um modelo você pode ter. E isso aqui já é até uma dica. Inclusive, eu vou passar para vocês vários modelos de documentos que você vai ter direito nesse curso. Um deles é um modelo de compromisso arbitral. Você pode ter um modelo já pré-determinado, conforme, por exemplo, as regras da sua câmara arbitral, né? Ou da sua forma de trabalhar como árbitro, né? Você pode estipular suas regras. Quais são as regras? Eu dei um exemplo em aulas passadas. Eu falei, por exemplo, de você solucionar litígio somente por equidade. Lembra que falamos sobre isso? Que você pode, que a lei da arbitragem, a lei que nós estamos estudando, te dá o direito de solucionar o litígio por direito, que aí entre as regras, as leis, advogado e tudo mais, ou por equidade, que é um meio mais fácil, rápido, barato e que qualquer pessoa pode, dentro desse contexto, trabalhar como árbitro, né? Então você pode ter já regras pré-determinadas que serão aceitas ou não pelas partes. Então a gente tem aqui ainda um procedimento que as partes participarão, que ainda já está instituída de forma de aceite, de concordância, de vontade de ambas as partes, mas está sendo instituída agora por escrito. Enquanto não for passado por escrito, não tem validade. Está instituída da forma verbal, mas tem que agora ter uma validade. Para que tenha validade, tem que estar escrito. E aí, então, entra o documento chamado compromisso arbitral, que você pode ter as suas regras já pré-determinadas e você vai explicar o porquê dessas regras para as partes, para finalmente ter ali por escrito, caso elas aceitem, né? Pode desistir nesse momento? Pode. As partes podem desistir. Ou uma dessas pessoas que pode desistir nesse momento, porque só está de forma verbal. O artigo 19, que classifica falando que está instituída sim, pelo aceite, mas agora tem que passar para o papel, que é o compromisso arbitral. Então, você com essas regras já pré-determinadas, vai explicar para as partes para que elas aceitem ou não essas regras que irão regular o procedimento arbitral. Então, você tem agora a figura, né? O documento, a figura não, ou melhor dizendo, o documento chamado compromisso arbitral. E o que é o compromisso arbitral? O artigo 9º revela, informando o que é o compromisso arbitral. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas,
podendo ser judicial ou extrajudicial. Parágrafo 1º. O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á. Vamos pular essa parte aqui, vamos pular para porque isso aqui nós já estudamos já, e o que interessa é só falar um pouco o que é o compromisso arbitral, né? Parágrafo 2º. O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular. Então aqui entra a parte que nos interessa. Assinado por duas testemunhas, e isso aqui já revela as regras do documento que você vai elaborar e agora convencionar, melhor dizendo, junto com as partes, né, que tem as suas regras. Quais são as regras? Tem que ser por escrito, uma regra. Tem que estar assinado por duas testemunhas, olha aí, segunda regra. Por instrumento público, reconhecido firma, né? Então, mais regras. Temos mais regras aqui para esse documento chamado compromisso arbitral. Mas não se assuste com isso também não, viu? Aí você para pensar e fala, poxa, são tantas regras, e se eu esquecer? Não fique assustado não. Eu vou mandar para você um modelo de compromisso arbitral, onde você vai apenas substituir informações, tá? Mas vale a pena reforçar aqui que você, ao elaborar, aqui já é uma dica, né? Ao elaborar, ao convencionar, vou parar de usar essa palavra elaborar e vou usar mais, vou me corrigir aqui, né? Autocorrigir e usar a palavra convencionar, que é a palavra técnica usada para essa elaboração desse documento. Então você vai convencionar o compromisso arbitral junto com a lei, porque aí é uma dica, porque dessa maneira você não vai esquecer das regras. Então você, ao se tratar de compromisso arbitral, você vai abrir a sua lei no artigo 9º e vai convencionar, respeitando as regras até o artigo 12, tá? Então você vai do artigo 9º ao artigo 12, você vai convencionar o compromisso juntinho com a lei. Imprime a lei de um lado, no artigo 9º ao artigo 12, coloca o compromisso do outro lado, tá? E vai observando os parágrafos, os incisos desses artigos do 9º até o 12, tá? Então você vai observando que não tem erro, que é o que nós vamos falar aqui agora, sobre o compromisso arbitral. Então, quais são as regras? Já vimos algumas aqui no parágrafo 2º. Vamos ver mais. O artigo 10 agora. Constará obrigatoriamente do compromisso arbitral, veja a palavra aqui, obrigatoriamente do compromisso arbitral. O quê? Aí tem a lista, né, através dos incisos aqui, né, a lista de obrigações desse compromisso arbitral. Quais são o conteúdo dessa lista? Vejamos aqui. Inciso 1. Nome, profissão, estado civil e domicílio das partes. Então você tem que colocar lá no compromisso. Nome, profissão, estado civil, domicílio das partes. Tá vendo que se você pegar a lei, imprimir ela, colocar do ladinho ali e juntamente com as partes ali sentados, convencionando esse documento, o compromisso arbitral, você vai ver que não terá erros. Por mais que eu te dê um documento já pronto, é aconselhado você seguir observando a lei, que não terá erro, tá? Então você sentou com as partes, você então começa a convencionar. Isso é até interessante, sabe por quê? Porque quando você estiver com a lei ali, você já vai explicando, olha, estamos fazendo esse compromisso conforme o artigo 9º da lei,
o artigo 10, o artigo 11, né? Veja o que está escrito aqui e tal, você concorda, tal. Vai convencionando, ok? Então você tem mais informações aqui. O inciso 2, nome, profissão e domicílio do árbitro ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram indicação dos árbitros. Aí está se falando daquela parte institucional, né? Se você for uma instituição arbitral. Inciso 3. A matéria que será objeto da arbitragem. Isso aqui é importante, porque no início você já fez uma análise do litígio. E nesse início, quando você está lembrado, né? Nós vimos isso agora nesse exemplo que eu estou dando das partes vindo até você, nesse exemplo nosso. Nesse início, você analisou o bem que é o objeto da arbitragem, né? Esse litígio. Você analisou de que forma? Se ele está disponível. Só que você também analisou se você tem capacidade para resolver isso, né? E dentro dessa análise, você já pode colhendo informações sobre a matéria que será objeto da arbitragem. Por quê? Porque quando você for elaborar o compromisso arbitral, você vai precisar discriminar a matéria que será objeto da arbitragem. Então você vai, olha, a matéria que trata do que é objeto de arbitragem, trata-se disso e daquilo, que aconteceu isso, aquilo outro, e que tal. Você vai discriminar, tá certo? Isso é importante. O lugar, inciso 4, o lugar em que será proferida a sentença arbitral. A sentença arbitral tem dia e hora marcada e tem endereço também, tá? Hora é um exagero, mas tem dia e tem endereço. Você tem que colocar no compromisso arbitral, lembrando que nós estamos convencionando esse documento agora, nós estamos convencionando esse documento chamado compromisso arbitral e tem as suas regras para essa convenção. E uma dessas é o lugar em que será proferida a sentença arbitral. O lugar e o prazo, tá? Tem que constar. Mas aqui não está escrito o prazo, mas nós vamos ver mais para frente que também tem que ter o prazo. Então, é importante também. No artigo 11, falando desse compromisso, né, nós vamos ver a possibilidade do que pode ainda conter. Além dessas acima no artigo 10, você também pode ampliar esse compromisso arbitral com mais informações. Quais são? Artigo 11. Poderá ainda o compromisso arbitral conter. Poderá ainda conter. Veja que vimos aqui no artigo 10 a obrigatoriedade e no artigo 11 mudando a palavra obrigatoriedade como poderá ainda, tá? Então a obrigatoriedade ficou no artigo 10. No artigo 11 poderá, ou seja, não é obrigatório, tá certo? Artigo 11, poderá ainda o compromisso arbitral. Eu estou falando, enfatizando isso, porque eu falei, olha, esteja com a lei do artigo 9, né, ao artigo 12. E aí, então, você não vai errar o compromisso arbitral. Mas falando assim, parece que tudo é obrigatório, né? Não. São regras que devem ser observadas. Porque se você ampliar essas informações do compromisso, aí deve seguir obrigatoriamente essas regras, que está aqui no artigo 11, tá? Mas poderá ainda. Então, a obrigatoriedade ficou para cima. Mas se você optar em colocar mais coisas, aí tem que seguir essas regras de baixo,
do artigo 11. Quais são? Poderá ainda, inciso 1, o local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem. Então você pode. Agora é importante colocar, viu? É importante colocar, porque você vai ter um documento que comprova, né, todo o procedimento, os locais, o gasto que você teve para aquilo. Então é um documento importante. É importante colocar, mas não é obrigatório. Se você não quiser colocar, não tem problema. Ou locais onde se desenvolverá a arbitragem. Então, você vai fazer tudo no local só? Tudo bem, coloque isso daí. Que todas as reuniões, que serão os seus encontros, né? Por falar em encontros, também cabe aqui mais uma informação. Esses encontros diz respeito ao procedimento arbitral. É quando já está convencionado e aí então começa-se os encontros, as reuniões que diz respeito ao compromisso arbitral. E aí então nós vamos entrar em outras matérias, né, que diz respeito, falando das técnicas que o árbitro ele vai usar para nesses encontros para solucionar o litígio. Tudo em busca da solução do litígio, tá? Então vamos correr aqui, poderá ainda constar o quê? Aí tem uma lista. Inciso 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Não vamos enfatizar muito aqui, mas você pode já com essa explicação ampliar aqui o seu entendimento sobre como é o procedimento, o compromisso arbitral. Como se dá essa convenção, né, do compromisso arbitral. E aí então temos a possibilidade também de extinguir-se o compromisso arbitral. E aí tem as regras que não é de qualquer maneira que se desfaz um compromisso arbitral. Tem as regras, as regras que diz respeito a essa matéria, né, estão aqui nos incisos 1, 2 e 3, que eu também não vou falar sobre isso agora, porque isso faz parte mais de matérias mais para frente, mas só para deixar claro aqui que cabe o árbitro observar isso no seu compromisso arbitral, na convenção desse compromisso arbitral, para que você não cometa essa falha que diz aí a regra, tá? Então, voltando para cá, para o artigo, encerrando o artigo 19, nós temos o artigo 20, que nós vamos continuar nesse exemplo que eu estou dando, juntando o quebra-cabeça das informações, né? Eu dei uma paradinha para olhar aqui o horário, a hora passa muito rápido, e me preparar aqui para continuar as informações aqui de forma que a gente possa abordar toda a matéria. São 10 horas e 13 minutos, né? Então, dá para a gente falar um pouco mais sobre isso daí e continuar nesse exemplo. Então, vamos lá. No artigo 20, temos uma informação aqui sobre o procedimento arbitral. A parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade, ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar após a instituição da arbitragem. Então veja, o artigo 20 traz aqui a possibilidade das partes se manifestar contra aquilo que ela está entendendo que não foi correto no procedimento arbitral, na instituição do procedimento arbitral ou na convenção desse compromisso. A qualquer momento, e o mais breve possível, ela deve se manifestar contra. E nessa manifestação tem as suas regras. Mas eu não vou enfatizar muito isso daqui, que também veremos nas próximas aulas um pouquinho mais sobre isso daqui. Mas já fica aquela informação para chamar a atenção
sobre autonomia das partes. Então veja, você sentou com as partes, você tem que deixar as partes com total entendimento do procedimento arbitral, das regras que irão regular esse procedimento. Por quê? Porque uma das partes ou as partes, elas podem se sentir prejudicadas por falta de informação e não achar correto. E de repente, ou se o juiz arbitral ele está agindo também de má fé. Então, inclusive esse artigo 20 trata mais dessa parte do que dessa outra que eu estou dando um exemplo. Mas eu estou dando um exemplo para que também o árbitro ele seja profissional. Você tem que ser, tem que ser profissional. Você tem que deixar as partes cientes de tudo, e por isso que o compromisso arbitral, ele escrito, ele é importante. A convenção desse documento é importante por isso, porque uma vez que esse compromisso está assinado pelas partes e firmado por elas, né, você tem em mãos ali a prova de que o compromisso foi aceito. E as regras que estão ali naquele compromisso foram bem claras, tanto que foram que as partes aceitaram. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nesse artigo 20 traz essa possibilidade da manifestação da parte ou das partes contra o árbitro. Se vê que ele não está sendo, por exemplo, imparcial, ou se notar questões que eu falei até na aula passada, de corrupção, ou outras peculato, outros crimes. Então a parte prejudicada, ela deverá se manifestar imediatamente, mas não se manifestar de forma só verbal. Tem as regras que regem essa manifestação. Então isso é importante conhecer dentro do procedimento arbitral, para que você, árbitro, esteja atento com isso, né? Para que você venha se precaver de não cometer deslizes, para não dar margem a essas interpretações das partes, né? Então vamos continuar aqui. Aqui tem o parágrafo 2º, que diz respeito a essa arguição, né, das partes, mas não vamos fazer a leitura dele, vamos pular aqui para o artigo 21 para continuarmos aqui o nosso entendimento sobre o procedimento arbitral. Voltando para o nosso exemplo, para a gente começar a finalizar o nosso exemplo prático aqui. Nós estamos imaginando aqui na prática como isso vai acontecer dentro do procedimento arbitral. Então, você finalmente fez ali, convencionou o documento chamado compromisso arbitral, as regras foram convencionadas juntamente com as partes e depois de firmado, deu-se início então o procedimento arbitral. E agora você deverá conduzir como árbitro esse procedimento, né, dentro de quais regras? Primeiro, dentro da regra maior, que seria a própria lei, a Lei 9.307, observando todos os artigos, né, todas as suas regras específicas para cada caso, né, atentando sempre para isso, para que qualquer posicionamento seu esteja de acordo com a doutrina, né? E segundo, você deve conduzir dentro das regras que estão agora nesse documento, no compromisso arbitral. Então, a todo momento, você como árbitro vai conduzir esse procedimento dentro dessa regra. É como um árbitro de futebol. Vamos falar sobre o árbitro de futebol, por exemplo, né? O árbitro de futebol, ele tem em mente, ele já é conhecedor das regras do futebol e ele tem em mente que qualquer situação que ele venha presenciar dentro do jogo, ele já sabe o que marcar. Por exemplo, se aconteceu
de um jogador, não sei, vou dar um exemplo aqui, derrubou o adversário de forma agressiva, que não foi na bola. Então é falta. A regra diz que tem que marcar falta. E se foi violenta, deve marcar o quê? Eu estou falando aqui, mas eu não conheço de arbitragem de futebol, não. Eu conheço da forma comum, né, como todos conhecem, de assistir o jogo, né? Quem não gosta de um jogo de futebol? Eu acho que todos gostam, muita gente gosta, né? Enfim, então, de uma forma mais violenta, o árbitro ele já tem em mente que vai dar um cartão amarelo ou então vermelho, de acordo com a regra. Se derrubar na área, é pênalti e aí por diante. Ou seja, você como árbitro, agora trazendo, né, como juiz arbitral, você como árbitro, condutor do procedimento arbitral, você conhece as regras do procedimento, do compromisso que foi feito, né, o compromisso arbitral. Então, com base nesse compromisso, você vai conduzir agora, entre aspas, só para comparar com o jogo, né, essa partida, né, essas reuniões, esses procedimentos. Então você vai conduzir. E a todo momento, se necessário for, você deve lembrar as partes das regras, né? Então você vai lembrar sempre, olha, nós vamos fazer assim, assim, tal, tal, conforme acordamos no nosso compromisso arbitral, né? Então, se você vê uma exaltação de uma das partes, você lembra aquela parte, fala, você lembra do compromisso, vamos ouvir essa outra parte, tal, 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 sempre conduzindo como um bom árbitro, até comparando com um árbitro de futebol, né? Sempre conduzindo aquele procedimento conforme as regras, conforme aquilo que já está acordado no compromisso arbitral. Então, dessa maneira, você vai iniciar os procedimentos, as reuniões, caso for necessário, reuniões. Quando fala em reuniões, se fala em 2, 3, 4, 5, mas isso vai ficar de acordo com o que você convencionou. Por exemplo, você convencionou que até tal data tem que sair a sentença arbitral, né? Então, daqui para lá, você vai fazer, por exemplo, a primeira reunião. Na primeira reunião já pode sair uma negociação. As partes podem já aceitar aquilo que foi proposto pela sua condução no procedimento arbitral. Em uma reunião pode solucionar um litígio. Lógico que eu estou falando aqui de possibilidades, mas, por exemplo, pode ter questões mais complexas, onde vai precisar realmente de 2, 3, 4 reuniões, mas quando se fala nisso, você tem que lembrar que lá no início você já analisou o litígio, para você também analisar as custas, ó esse sinalzinho aqui. Sinalzinho aqui significa o quê? Significa dinheiro, custos. Então você tem que analisar também as custas do procedimento. Por que eu estou falando de custas? Porque eu estou falando de 2, 3, 4 reuniões, então você vai gastar com isso. Fora que tem também o valor da prestação do seu serviço, onde você vai se dispor naquele horário, naquele dia e trabalhar para chegar à solução daquele litígio. Então, nesse exemplo, a gente já está vendo já o processo correndo, né? O processo correndo. E suponhamos que nesse exemplo, né, você fez aí 2 reuniões, na terceira reunião já começa a chegar num acordo. Por que nessa... Agora, só para explicar aqui, para a gente imaginar na prática, né? Que é a proposta desde o início da aula. Imaginar como funciona na prática, né? Por que você começou a chegar, depois de 2 reuniões, começou a chegar em uma concordância, né, das partes, já começa a manifestar a vontade das partes
né, em concordar, né, em uma determinada solução, porque no procedimento você se colocou, se posicionou como um profissional. E o que o profissional de arbitragem ele faz? O que o árbitro ele faz? Ele tem que usar nesse procedimento as técnicas que se usam na conciliação, na mediação e na negociação, sabendo separar cada uma. Eu acho que isso vai ficar tema para a nossa próxima aula, né? Eu ia começar a falar sobre isso, mas não ia abordar de forma geral também não. Eu quero preparar um slidezinho mais elaborado para falar sobre isso daí, sobre mediação, conciliação e negociação. Isso vai ser tema para a nossa próxima aula. Por quê? Só para a gente fechar nesse exemplo aqui. Porque na arbitragem, no procedimento, né, arbitral, você vai precisar conduzir, correto? Conduzir. E já vimos que conduzir conforme o que foi convencionado no compromisso arbitral. Então, como um bom árbitro, você vai estar apitando, né? Como o exemplo do árbitro de futebol, apitando ali as regras. Mas não é só isso. Agora você tem uma grande missão, que é fazer a aproximação das partes, fazer com que elas se aproximem, porque elas estão em um contexto conflituoso, né? Nós explicamos até, eu acho que foi na primeira aula, sobre a diferença do conflito e o confronto, né? O confronto se caracteriza mais na justiça comum, porque tem um que sai o perdedor e o outro sai vitorioso. Então, no confronto sempre acontece isso. Agora, no conflito, não tem concordância também, mas não quer dizer que eles estão em confronto, onde um quer derrotar o outro. Pode até entrar no procedimento arbitral com essa intenção: eu vou vencer, eu vou ganhar, ter os meus direitos, eu quero todo o meu direito. Pode até entrar com essa intenção, mas aí é que está a figura do árbitro, para conduzir o procedimento arbitral, para fazer com que as partes cheguem a um acordo, onde esse conflito, né, essas partes que estão separadas aí através desse conflito, possam se aproximar. O que nós chamamos de aproximação seria concordar, né? Começam a concordar de que, né, ela tem 10 direitos ali, mas se ela conseguir 8, vamos colocar que e a outra parte também abriu mão de certo direito, elas começaram a chegar em uma forma justa, por que não dizer assim, e terminar logo com esse conflito, dar um fim nesse procedimento. Então aí o árbitro ele vai conduzindo, e eu vou explicar na próxima aula, já enfatizando desde o início da aula sobre mediação, conciliação e negociação, técnicas usadas para aproximação das partes no procedimento arbitral. Para quê? Para que finalidade? Para solucionar o litígio. E depois nós vamos continuar então para fechar na próxima aula e continuar esse exemplo até chegarmos na sentença, tá bom? Porque agora são 22 horas e 30 minutos e eu quero ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu abrir a tela aqui. Vamos ver. Muito bem. Ok, já estou com a tela aqui com a participação de vocês. Não tem mais nenhuma pergunta. Ok. Bom, querem fazer alguma pergunta? Participe agora, porque nós já estamos chegando no encerramento da aula, tá? E como eu falei, essa aula é a junção dos quebra-cabeças de informação, né? Nós reunimos todas essas informações para começar a entender, assimilar melhor
todo o contexto do procedimento arbitral e eu acredito que depois dessa aula você já vai olhar para a lei de uma forma bem mais clara. Você vai conseguir enxergar mais o que quer dizer a lei, você vai conseguir se posicionar mais como árbitro, porque a partir dessas aulas agora a gente já começa a fazer essas junções já para começar a ficar claro mesmo, para quando terminar o curso você fazer assim, ó, eu consigo trabalhar com a arbitragem, eu consigo trabalhar com procedimento arbitral. Nem que seja, como eu falei, no início, você ponderando ali quais são os litígios que você vai começar a trabalhar, até para começar a pegar o gosto, começar a pegar a prática, né? Trocar experiências. Eu faço votos que nesse grupo aqui a gente continue com essa com essa, com essa amizade, eu vou colocar essa palavra, com essa amizade aqui, para a gente ir trocando figurinhas, tá? Eu quero continuar assessorando vocês com informações, tá certo? E como não tem nenhuma pergunta, nós vamos encerrar hoje pontualmente a nossa aula. Quarta-feira tem mais a nossa próxima aula, onde nós já vamos continuar falando desse exemplo e falando também sobre mediação, conciliação e negociação. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela participação e até quarta-feira. Em nome de Jesus.